Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Pode se sentar, fiquem à vontade. Muito bom ter intimidade com Deus. Eu fico relembrando sempre, quando eu falo de fé, relacionamento e intimidade, eu não consigo deixar de lembrar, como Jeremias disse, trazer à memória o que dá esperança. Existem pessoas que têm um relacionamento com Deus tão bom, mas tão bom, que eles abrem mão até do céu. Como que pode isso? Certa vez, Deus falando com Moisés, ele disse: Moisés, a minha palavra não volta atrás. Eu falei que eu vou conduzir vocês até a terra que mana leite e mel, e eu vou fazer isso. Mas Moisés, eu não vou andar no meio de vocês. Eu não vou andar no meio de vocês, porque vocês são um povo duro de cerviz. O que é isso? Cerviz é essa parte aqui, do pescoço. É um povo duro de se inclinar à vontade do Espírito. É um povo que tem a tendência e o desejo de satisfazer sempre a carne e não ao Espírito. Então Deus, como não pode voltar atrás da palavra, Ele disse: eu vou levar vocês, mas no meio de vocês eu não vou andar, porque se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir todos vocês. E aí Moisés abre mão de entrar na terra prometida, dizendo: Senhor, se for para nós entrarmos na terra prometida, sem a tua presença, não nos tire do deserto. Tem noção, irmão, do que é abrir mão do céu? Porque a terra prometida para eles, naquele momento, era o céu. Ele abriu mão, porque acho que o que é mais importante não é onde nós estamos, mas é com quem nós estamos. E nós vamos ver nesta manhã quem está dentro de nós. Vamos começar com o texto de Lucas 21, 31, e na sequência Marcos 1, 15 e Lucas 17, 21. Isso aqui é uma continuação da última mensagem, que é o vinde a mim, vinde após mim e ide. No vinde a mim, vamos só relembrar, no vinde a mim é cansado e oprimido. Então são pessoas que não têm ainda condição nenhuma de ser usado, transformados por Deus ainda, porque é o primeiro impacto. No vinde após mim é quando a gente está ali com o jugo, lembra do jugo? 40 centímetros, lado a lado com Jesus, aprendendo dele, e aí sim, transformando as nossas vidas. E por último, o ide. E aqui é onde entra o objetivo final da Páscoa, porque no começo foi o sangue espargido nos umbrais, depois foi o sangue espargido no propiciatório, e por último o sangue espargido na cruz. E todo esse bojo nos deu acesso então a isso aqui. Vamos ler. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Próximo. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Próximo. Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, relembrando, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está dentro? Depende do estado em que nós estamos. Se estamos no vinde a mim, o reino de Deus está perto. Se estamos no vinde após mim, o reino de Deus está próximo. E se já estamos no ide, aí o reino de Deus está dentro. E aqui nós temos uma dificuldade, porque se o reino de Deus está dentro, tudo que eu pedir vai acontecer, e é uma promessa inclusive. Nós vamos chegar lá, vamos dar sequência para entender o que significa a expressão reino de Deus.
todo reino, ele é um sistema, ele é um governo. Governo não existe sem regras. Impossível um governo sem regras, né? Temos a Constituição para isso. Vamos ler Daniel 2:44 até o 45, que diz, eu acho que a minha versão está um pouco diferente, mas dá para acompanhar. Lembra do sonho lá de Daniel? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. Não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o reino de Deus é um governo, é um sistema, onde tem regras e tem leis. Então se o reino de Deus está dentro de mim, logo eu posso entender que as regras de Deus estão dentro de mim. Se as regras de Deus estão dentro de mim, então não é toda a minha oração que ela vai ser atendida, porque a oração que é atendida, ela é numa sequência de regras. Por exemplo, eu posso pedir para Deus, imaginar um jovem, acabou de fazer 18 anos, trabalhando, não, agora eu posso ter um carro, aí, não, eu quero um carro, e eu vou pedir a Deus um carro. Vai ter a vontade de Deus, a vontade minha e as regras. As regras têm que compreender a vontade de Deus, porque o reino é dele, mas a minha vontade, ela às vezes vai estar acima do reino de Deus. Então, se eu estou trabalhando, eu faço o quê? Um financiamento. Vou e compro um carro. Só que Deus já havia dito, filho, para você ter um carro, é necessário que você tenha uma habilitação. Mas eu não quero habilitação, porque ela demanda tempo e recurso financeiro, e o recurso que eu tenho, o tempo que eu tenho, eu quero usar com o carro. Então, eu vou e compro um carro, sem respeitar as regras. Primeira blitz que eu parar, eu perco esse carro. Deus é mau? Não. A vontade de Deus é uma. Para atender a vontade de Deus, tem que respeitar as regras. E Deus já deixou isso. Então não é uma conversa que a gente precisava ter mais. Deus já deixou estabelecido. O meu reino é constituído por regras. Quer o meu reino dentro de você? Respeite as regras. Se eu não quiser respeitar as regras, eu vou viver? Sim, porque Deus já estabeleceu que o sol e a lua virão sobre justos e injustos. Nasce para o estuprador, nasce para o assassino, nasce para o bandido e nasce para o santo também. Até o fim desse dia. Que é quando o reino de Deus, que jamais será destruído, que não vai passar para outro povo, e vai subsistir para todo sempre. É este reino que a gente vai falar. Quem tem acesso a esse reino? Vamos para João 1:11 e 13. Todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade do próprio Deus. Então todos têm acesso a este reino, todos que o receberam. Você que já em ato público levantou a sua mão e recebeu Cristo como alto e suficiente Salvador, você tem acesso a esse reino. Isso não quer dizer que você tenha o reino, você tem acesso a esse reino. Portanto, vamos lá para Romanos 12:5, e aí a gente vai entender quem nós somos nesse reino e o que Deus estabeleceu para o seu reino. 12:5 de Romanos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, se eu confesso o ato público de que Cristo é meu Salvador, tenho acesso ao reino porque agora me tornei filho,
Quando eu me torno filho, eu faço parte de uma família. E a família é essa daqui, ó. Individualmente, somos membros uns dos outros. Isso quer dizer que aquela máxima que o pessoal fala, de que nós somos igreja, cai por terra. Porque se somos muitos, mas somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, então eu sou membro de vocês. Vocês são membros de mim. E juntos formamos um corpo. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu sozinho não sou igreja. Não tem como. Você sozinho também não é igreja. Então aquela máxima de que nós somos igreja e não precisamos congregar, cai por terra. Então eu sou filho pelo direito do próprio Deus, pela vontade do próprio Deus, tenho acesso a isso. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E juntos nós somos igreja. Individualmente, qual é o meu valor? Individualmente, qual é o seu valor? Se você é membro de um corpo, imagina agora um corpo. Imagina uma mão sem um braço. Imagina um pé sem a perna. Qual é o meu valor como membro? Separado? Não tem valor. Então aquela história de que Cristo é o centro da vontade de Deus e você e eu somos o centro da vontade de Cristo, é mentira. Porque sozinho eu não tenho valor nenhum. Nenhum. Eu preciso fazer parte de um corpo, para aí sim, servir membro a membro. Quem se serve aqui? Eu sirvo vocês e vocês me servem. E juntos somos um corpo de Cristo. E aí sim, não é a cabeça que manda no corpo? Sim ou não? Isso é ciência, anatomia pura. A cabeça que manda no corpo. Se eu sou membro e sozinho eu não sou ninguém, quem tem que coordenar as minhas ações? Não é a cabeça? Quem é a cabeça? Quem é a cabeça do corpo? Cristo. Se Cristo é a cabeça, por que as minhas ações não condizem com a mente de Cristo? Aí eu vou começar a entender se eu tenho ou não o reino de Deus dentro de mim. Porque se eu tenho o reino de Deus dentro de mim, lembra das regras, o governo? Quem é que governa? Não é Cristo? Se Cristo governa, as minhas ações têm que refletir o quê? A vontade do cabeça. Isso é em tudo. Isso é em todos os lugares. É por onde quer que esse membro passe. Vou dar um testemunho. Eu estava esses dias num shopping, aliás já faz muito tempo, e Deus tem me cobrado para dar alguns testemunhos, porque eu não sou muito fã de dar testemunho, e é um erro, porque o testemunho edifica, ele consola, e eu não sou muito fã, eu tenho uma trava com isso, eu preciso destravar, e hoje eu vou dar acho que uns 3, 4 testemunhos logo de uma vez aí. Então estou lá no shopping, esperando, eu fui comprar alguma coisa na Calunga, e deu vontade de chupar aquele sorvete de casquinha lá do McDonald's. Aí eu estou parado lá na porta, na entrada, é aquele quiosque que é dentro do próprio McDonald's, e eu estou ali na fila esperando, né? Aí tem um rapaz lá de dentro atendendo e um outro do lado de fora sendo atendido, mas aparentemente os dois se conheciam, porque estavam conversando com um certo grau de intimidade. E aí passou uma moça bonita, bem arrumada, bem vestida, e o rapaz começou a tecer comentários. E aí o outro que estava dentro, essa é a patroa. Ela é a dona do... ela é a dona. Não, mas ela é casada. Melhor, porque se ela é casada, a concorrência é com um só. Olha a mente do cara. Se a mulher é solteira, tem várias pessoas, né, sendo motivo de cortejo. Se ela é casada, já pensou, pastor Evaldo? É casada, então a concorrência é um só. Aí o cara olha para mim, e eu estou na fila só ouvindo. Quando ele olha para mim, não é, mano? Eu falei, rapaz, eu acho que você precisa olhar mais na vertical. Porque se você ficar nessa de olhar só na horizontal, para você o inferno é garantido. Sabe o que aconteceu? Foi espontâneo para mim.
Só que ele caiu o semblante. Totalmente, eu falei algo para mim muito natural, muito comum. Mas para ele foi um impacto tão grande que caiu o semblante dele na hora. O do caixa saiu, nem me atendeu. O cara ficou assim, ó, atônito. Aí eu olhei para ele, falei, será que eu faço alguma coisa aqui agora? Eu não faço nada, ou deixo acontecer? Aí ele deu uma, sabe que dá aquele lapso que ele se recupera? Aí ele, você tem razão, meu irmão. Você tem razão, eu preciso voltar para Jesus. Ou ele já era crente e estava ali tentando não ser, ou ele era e tinha se afastado. Só que se eu tivesse sido conivente com a história dele, era só mais um dia na vida dele. Irmãos, se o reino de Deus está dentro, as regras quem governa é Cristo. Você não pode ser conivente com o erro, não. De jeito nenhum. Tu não pode aceitar essas diferenças, porque nós vamos entender que o reino de Deus, como regra, estabelece princípios. Lembra? Diferença de regra e princípio? Já falei sobre isso aqui, mas bem rapidinho. Essa rua aqui é contramão, não é? Então é uma lei, é uma regra. Se eu sair daqui da igreja e for para a direita, é contramão. Se algum guarda me parar, eu posso tomar uma multa. Mas se nenhum guarda me parar, o que vai acontecer comigo? Eu vou continuar fazendo, porque não acontece nada. Princípio é diferente. Princípio é Deus que controla. Tem alguma coisa que Deus não vê? Será que naquele momento seu ali de relapso, Deus está dormindo, tirando férias, sei lá, em algum lugar? Ou Deus está vendo tudo? Se Deus está vendo tudo, imediatamente o princípio é quebrado. Sabe o que acontece? Semblante cai. Você fica atônito. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo fugindo. É o reino de Deus indo embora. Se é que um dia esteve dentro. Mas, tudo bem. Então a gente já sabe que filho, direito não é nosso. Vontade é do próprio Deus. Eu sou membro, sem servir vocês e vocês me servirem, não estamos funcionando bem. Se somos membros de um corpo só, quem controla a cabeça é Cristo. Então as minhas atitudes vão refletir a vontade de Deus. Se o reino de Deus está dentro, é natural para mim esse tipo de situação, né, de nunca e de sempre refutar. Mas sim, nós somos o quê? Como Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, nós somos templo do Espírito Santo. E ali quando ele fala que Deus vai destruir para aquele que não cuida, está falando de alimentação. Se você não cuida do seu corpo, não cuida do seu templo, então Deus vai realmente destruir. Como? Pelas próprias regras que ele já colocou. Quem já foi em algum nutricionista aqui? Levanta a mão, quem já foi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, bastante gente. Uma vez eu fui no nutricionista e foi bacana, porque eu tinha acabado de entrar numa empresa, e a empresa, ela controlava a questão da alimentação no refeitório, e ela queria a opinião de todos os líderes, né, de todos os gestores. E aí, eu falei para ela o que eu comia, aí ela falou assim, Vando, você precisa entender, nós somos o que comemos. Aí eu falei, rapaz, então eu sou bem gostoso, porque é só chocolate e coisa que faz mal. Aí, meus irmãos, nós somos o que comemos, isso é um fato. Qual é a alimentação que eu tenho? Qual é a alimentação que eu tenho? Por exemplo, nós temos um problema muito sério com o tempo aqui, não temos? Quem aqui já está pensando no almoço? 2, 3, 4, 5, está pensando no almoço, né? Como é que eu quero que o reino de Deus fique dentro de mim se eu não tenho tempo para Ele? Fala aí. É relacionamento, irmão. Eu não tenho tempo de vir para a casa de Deus. Eu não tenho tempo de meditar na palavra de Deus. O que Paulo fala lá em Romanos? Ele fala assim, ó, se for para ter ensino, que haja dedicação. Eu já entendi isso. Então aqui eu passo horas estudando. Horas e horas e horas e horas. Sabe qual é o reflexo disso? Quando eu estou no shopping e vejo alguém fazendo coisa errada, eu não compactuo. Essa é a minha alimentação. E é natural, não é eu não, é Deus. Paulo disse, toda bondade que há em nós vem do alto. Vem do alto, não é nosso não, é do alto. Só que eu preciso me relacionar com o alto.
para poder ter essa vontade agindo através da minha vida. Do contrário, eu vou seguir os meus instintos. Lembra? Eu já falei sobre isso também, os 3 níveis de relacionamento, né? Necessidade, interesse e consciência. Todos passamos por essa fase. Vá para o nível da consciência, esqueça a necessidade, esqueça o interesse, vai para o nível da consciência. Vai orar a Deus, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia e mostrar para Deus que você é tão carente e tão necessitado e tão fraco que precisa dele. Esses dias eu fui contestado por um intelectual dizendo, a igreja é para os fracos. Falei, concordo. Ficar orando, isso é para os fracos. Falei, irmão, você está certíssimo. Você está certíssimo. Mas você se considera fraco? Eu falei, o maior de todos. O mais fraco de todos. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem Deus eu não sou nada. Eu não tenho nada e não posso fazer nada. Porque à medida que Deus usou o princípio da equivalência para não fazer ninguém se queimar na fornalha, Ele também pode realmente só tirar um neurônio. Acabou o homem, acabou a mulher. Deixa Deus tirar um neurônio só daí. Fica o quê? Descompensado, né? Desequilíbrio. Imagina Deus tirar o ar, irmão. Tira o ar, sobra quem aqui? Se Deus não controlar a atmosfera, sabe quanto tempo o mundo explode? Isso ciência diz que em uma semana o mundo inteiro explode. Se Deus parar de controlar a atmosfera. Se Deus parar de usar o processo de fotossíntese que Ele usa com as plantas para gerar, para reter o carbono e respirar e expirar o oxigênio, 15 dias não há mais vida na terra. Eu estou falando desse reino que está dentro de nós. Vou correr aqui que o tempo é curto. E isso é um erro nosso. O tempo pode ser curto aqui, mas na sua casa você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Será que essa declaração então de Jesus, de o reino de Deus está dentro, ela é para nós nos dias atuais ou foi só lá no passado? João 17, 20 e 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o reino de Deus constitui por várias regras. Se eu estou nele e ele está em mim, é porque eu guardo os mandamentos dele. Se eu guardo os mandamentos dele, então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de mim. Eu não sei o que vocês ouvem com uma expressão dessa, mas eu me tremo todo, irmão. Eu me tremo todo. Dentro de mim está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Livro é conhecimento. Conhecimento é poder. Bíblia é dunamis, dinamite. A palavra evangelho, que para nós foi traduzida como boa nova, no original é notícia alvissareira, notícia de impacto. Onde ela chega, ela muda, ela transforma. Por quê? Aí eu gosto muito do Talmud, que ele vai dizer que a palavra de Deus, a palavra de Yahvé, ela é como um míssil. O que o míssil faz quando tem um impacto em algum lugar? Destrói tudo, não é isso? É assim a palavra de Deus com a gente. Tem que destruir tudo que está aqui, para gerar novas possibilidades. Pai, Filho e Espírito Santo dentro. Na verdade, só isso aqui já dá um seminário. Pai, Filho e Espírito Santo dentro. Pai, Filho e Espírito Santo dentro. O que dizer depois disso, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro. Certa vez eu fui num culto de jovens e estava aquela coisa bem avivada, bem gostosa. E o pregador falando assim, prepara aí, irmão, aquela pergunta que você sempre quis fazer para Deus. Prepara aí aquele louvor, aquela música que você sempre quis cantar para Deus. Só que Paulo diz que lá quando chegarmos nós o veremos como Ele é. Sabe como Ele é? Com 5 furos, com a coroa de espinho,
com sangue descendo, transpassado ele foi, por causa da minha e da sua atitude. Que palavra você vai conseguir falar para ele quando você lá chegar? Que música que você acha que você vai conseguir cantar? Faça uma reflexão para dentro de você. Pai, Filho e Espírito Santo está dentro. O Filho morreu por nós. O Filho se sujeitou a ficar distante do Pai por causa de nós. Paulo diz que quando nós lá chegarmos, a nossa mente será aberta. Entenderemos tudo sem ninguém dizer uma só palavra. Sabe por quê? Porque na presença de Deus o silêncio impera. Não há quem possa falar se Deus assim não fizer. Todos que tiveram o céu aberto ficaram mudos, e Deus teve que dialogar. Aí Isaías fala: meu Deus, se afasta. Não posso, porque sou homem de impuros lábios e convivo no mundo de pessoas impuras. Mas Deus ainda assim quer se relacionar com esses monturos que nós somos. Para quem não sabe o que é monturo, é lixo, é resto, é o que não serve para nada. Se o reino de Deus está dentro de nós, se a vontade de Deus está dentro de nós, então as nossas atitudes vai gerar moradores para o céu, e não mais moradores para o inferno. Porque se eu sou conivente com um testemunho ruim, eu estou contribuindo para que Deus desmesuradamente alargue o inferno, para que caiba mais pessoas. É, 17, 20 e 23, vamos ler essa parte aqui. Que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual que é o objetivo do reino está dentro de nós? É mostrar ao mundo quem é Ele. O nosso evangelismo de hoje como que é? Irmão, se você não parar de fazer isso, você vai para o inferno. Irmão, se você não se converter, você vai para o inferno. Irmão, se você não fizer o que eu fiz, você não consegue alcançar a Deus. Só que Deus está dizendo claramente aqui, ó, que nós somos um com Ele. Pai, Filho e Espírito Santo, dentro. Reino, dentro. Então as nossas atitudes devem refletir o céu, sem sequer abrir a boca. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, quando ele diz que eu vou ficar bom o dia que eu pregar, sem dizer nada. Deus está falando: eu já te enviei, você tem tudo, tem acesso ao reino, às regras, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você andar, as pessoas têm que enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo andando. Quando você falar, as pessoas têm que ouvir o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho mais alguns minutos. Eu falei que ia dar uns testemunhos, né? A gente inaugurou uma loja e depois de um período, acho que uns 6 meses, contratamos uma moça, né, para auxiliar de limpeza. E ela veio com um sonho para minha esposa. Eu não me lembro dos detalhes, mas é mais ou menos isso. Ela teve um sonho que viu um homem moreno, com a roupa toda branca, um terno todo branco e um chapéu vermelho. Acho que era isso, né? Um chapéu vermelho. E falando que esse homem ia fazer maldades e atrocidades com a minha esposa. Aí ela ficou meio tensa, me ligou, falou: Vando, uma pessoa falou isso. Aliás, acho que na primeira vez você não falou nada, né? Foi na segunda. Na primeira vez não falou nada, ficou para ela, tudo bem. Depois de quase 8 meses, uma outra pessoa, que não se conhece, veio com o mesmo sonho. E aí, falou: poxa, pessoas que não se conhecem, aí o negócio ficou mais tenso.
Aí, conversou comigo, falou, Wando, vamos conversar com o irmão Mateus, né? Todos conhecem aqui o irmão Mateus? O Mateus, Deus deu a ele um dom, né, de revelação. Eu não sou fã, tá, irmãos? Não sou fã, nem de revelação e nem de muitas outras coisas, que infelizmente não posso falar aqui, mas é coisas que acontecem em nossos cultos às vezes. Não sou fã, eu sou fã da palavra de Deus, nada além disso. Tudo que é fora da palavra, para mim, eu não sou fã. Revelação é palavra, tudo bem, mas eu prefiro saber o meu dia a dia, quando ele acontecer. Não preciso de previsão de nada. Eu já vi pessoas que têm esse anseio de previsão e dá ruim esse negócio aí. Saul foi um deles. Mas tudo bem. Aí, vamos conversar com ele, para ele vir aqui para fazer uma oração. Não é revelação. Uma oração para Deus santificar o lugar. E aí, conversando com ela, eu falei assim, filha, você não está fazendo nada de errado. Eu também não. Então, nós estamos guardados pelo reino. Nós estamos guardados pelo reino. Irmãos, perplexidade é a causa da nossa desgraça. Sabe o que é perplexidade? É você não saber o que vai acontecer no futuro. E aí, Salomão lá em Eclesiastes 10 vai definir isso como negligência. Faz o que é certo hoje, como o nosso irmão presbítero Gustavo falou semana passada, o sábio ele espera a sua vez, não é isso? Então, haja com negligência. Agindo com negligência, quem está te guardando é Deus. E Deus não falou que ainda que você queira se guardar, não vai conseguir, porque em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade? Então tudo é Deus. Se tudo é Deus, eu preciso me aproximar dEle. Somente isso. E aí, ela ficou mais calma, tranquila, não aconteceu nada, tranquilo. Aí, tem um pastor, o pastor Daniel, já trouxe ele aqui inclusive, lá de São Mateus, e conversando com ele, falei, irmão, eu vou trocar meu carro era branco, troquei por um cinza. Só comentei isso com ele, e a gente foi tomar um café. Quando chegou para tomar um café, lá numa lanchonete que tem na rua lá da empresa, a moça da lanchonete falou, Wando, eu preciso falar com você. Falei, o que foi? Ela não é crente, nada disso, atira para todos os lados, é sincrética mesmo. Eu preciso falar com você urgente, eu tive um sonho com você. Você estava num carro cinza, e o sócio do seu sócio, que aí são várias outras empresas lá, ele estava tentando te segurar na porta para ganhar tempo para os bandidos virem sequestrar você. Eu não tinha nem pego o carro ainda. Já tinha comprado, mas não tinha pego o carro. O carro era branco e estava com o carro cinza. Quando ela falou do carro cinza e toda a atrocidade que seria feita pelo sonho dela, o pastor que estava comigo começou a tremer. Falou, meu irmão, tal. Aí eu olhei para ele e falei, é o reino. O reino está dentro, irmão. Que diabo, que inferno, que? Quem? Não é o que a gente fala todo final de culto? Agindo Deus? Quem vai impedir? Mas se Deus também tiver a agir, ninguém também vai impedir. Consciência. Meu nível de relacionamento com Deus passou dessa fase de necessidade. Não tem mais não. Passou da fase do interesse. Consciência. Quem é Deus? Um governo que tem regras. O que eu tenho que fazer? Respeitar as regras. E quando passar por alguma perdida, pedir graça e misericórdia. Porque nós temos um fiel advogado, um justo, e além de justo, que nos deu a graça. Qual é a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Justiça é reparação de dano. Você bate num carro, você tem que pagar o prejuízo. Misericórdia é o cara falar assim, não, ó, tudo bem, a gente dá um jeito aqui, ó, vamos dividir entre nós aqui. Graça é você ser restituído por aquilo que você nunca teve direito. Isso é Deus conosco. Quem aqui tem direito de estar aqui? Quem aqui tem o direito de estar aqui? Isso é graça, irmãos. Nós temos um Deus de graça. Vamos fazer uso disso, vamos se relacionar com Ele. Vamos mudar essa chave que os pregadores gostam de falar, né? Vamos mudar esse negócio. Eu me relaciono com Ele porque eu o amo. Eu não tenho problema. Meus irmãos, o último texto que eu vou ler, que é para encerrar,
vai falar claramente o que foi Esbern. Não sei quantos dias lá de louvor, né? 100 dias, sei lá, não sei quanto tempo foi. Aqui a gente já está ansioso pelo almoço. Aí Deus tem que ser assim, ó Deus, eu só posso falar contigo esse período aqui, tá bom? O restante você pode falar com outra pessoa lá. Minha parte eu já fiz. Minha parte eu já fiz, Deus. Agora não precisa mais não, ó. Agora a gente se encontra de novo domingo que vem, tá bom? Relacione-se com Deus em todos os momentos da sua vida. Ao acordar, ao dormir. Relacione-se com Deus e Deus vai te mostrar o céu aberto. Se você chegar nesse nível de intimidade, de abrir mão da terra prometida, para se relacionar com Ele. Então, aquela moça veio com essa informação, o pastor do meu lado ficou meio tenso, e aí eu olhei para os dois e falei, ó, o reino de Deus está dentro. Se Deus falar que vai acontecer, não há quem possa impedir. Mas se Deus falar que não vai acontecer, podem planejar, podem fazer o que quiser. Não vai alcançar a minha vida e a vida da minha família. Porque maior são os três que estão dentro. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mesmo Daniel, acho que uns 20 dias antes, teve a sua filha acometida por uma doença que ninguém conseguia decifrar o que era. Ela era gerente do Banco Bradesco, 27 anos, acabou de se casar, menina jovem, com tudo pela frente, foi internada achando que ia ter que tirar o ovário, que não podia ter mais filho, e daqui a pouco trocou a junta médica, e aí perderam as informações, não sabia mais o que ia acontecer, e ela ficou entubada, ficou na UTI. Aí ele me liga, Wanda, minha filha está ruim, está isso, está aquilo e tal. E já tinha passado por lá todos os pastores do ministério dele, que é a Assembleia de Deus do Madureira, não vou dizer nome por ética, mas só os cara que anda lado a lado com Deus. E aí, Deus fala comigo, eu estava tomando banho, Deus fala comigo, Wanda, vai lá e fala para ele se despedir dela. Foi na mesma semana que morreu nosso irmão Mário Kimura. Na mesma semana, foi na quinta-feira daquela semana. E aí, eu nem pensei, eu só peguei o carro e fui lá para Paulista, onde ela estava internada. Quando eu cheguei lá, aquele ambiente de graça, de glória, de, sabe, vontade de continuar ali dentro, servindo a Deus o tempo todo, e os irmãos orando e dizendo, Deus vai dar vitória, Deus vai restaurar, Deus vai fazer, vai acontecer. E aí chega uma pedra, uma mula, um jumentinho, um nada, e começa a orar e diz, Pai, mostra para eles onde ela está. Mostra para eles onde ela está. E aí, cheguei para o pai e para a mãe em lágrimas, porque está vendo o seu filho, 27 anos, num estado decrépito, sem condição mais de cura. E disse a eles, se despeçam, porque Deus vai levar. Os dois quase me expulsaram do quarto. Eu fiquei tão mal, irmãos, tão mal, porque eu comecei a pensar, Deus, foi o Senhor mesmo? Como que o Senhor me tira do meu lugar para vir aqui trazer uma mensagem dessa para eles? E aí, Deus não falou mais comigo, irmãos. Acabou. Deus deu uma mensagem, eu entreguei e não falou mais nada. Foi um dos piores dias da minha vida, irmãos. Falar para um pai e para a mãe para se despedir da filha. E detalhe, a filha que sustentava eles. E aí então, passou-se o dia, fui para casa. No outro dia, pelas 7 da manhã, ele me liga e fala, Wando, Deus levou minha filha. Meus irmãos, o seu grau de intimidade com Deus eu não sei qual é. Mas se você se relacionar com Deus, Deus pode te dar notícia boa e notícia ruim. E pode inclusive não falar nada com você. Porque imagina Jacó, que brigou com um anjo. Depois disso, passou 13 anos sem ouvir a voz de Deus, com um filho perdido, José. Deus é o Deus que fala, mas Deus também é o Deus que se oculta quando quer. Ele faz o que Ele quer, e como Ele quer, e com quem Ele quer. Ele é Deus.
Sobrou para a gente se relacionar com Ele e abaixar a cabeça e falar para Deus: eis-me aqui, Senhor, faça como queiras. Para concluir agora, eu quero ler um texto que é o que eu falei sobre Esbern, né? Atos 15, 16 e 17, e a gente encerra, mais 3 minutinhos. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Todos têm acesso. Todos têm acesso, mas tem que querer, tem que desejar, tem que invocar. Mas todos têm acesso. E por que ele diz que restabelecerei? Isso está fazendo referência a Amós 9:11, que ele diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, e repararei suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas. Deus sentiu saudade de um tabernáculo, só que existia 5, tenda no deserto, tabernáculo de Siló, tabernáculo de Gibeão, templo de Salomão e tenda de Davi. Tenda de Davi era a mais modesta de todas, a única que Deus não mandou construir, não tinha nenhum ritual de sacrifício, a única que não tinha ofertas litúrgicas, nada disso. Davi apenas ergueu para comunhão, de uma forma espontânea, para adoração. E ali ele fez, se você ler depois lá, 1 de Crônicas capítulo 15, ele vai falar que ele escolheu 200 levitas de uma tribo, 120 de outra, 80 de outra, um monte de levitas. Para quê? Para fazer o que foi feito em Esbern. Entra um grupo, louva, adora, santifica, renova, sai. Entra outro grupo, louva, adora, santifica, renova, sai. Entra outro grupo, louva, adora, santifica e renova, sai. Entra outro grupo, louva, adora, santifica e renova. E a gente aqui pensando no almoço. Querer o céu aberto, todo mundo quer. Se doar de forma espontânea, é o que Deus está procurando. Eu poderia ficar com essa mensagem aqui mais algumas horas, porque essa mensagem está dentro do meu coração, porque eu passei dias, semanas estudando sobre isso. Vocês nunca serão edificados através dessa mensagem como eu fui, porque o primeiro impacto veio para mim. Aqui para vocês é só um reflexo, e aqui eu finalizo, porque nós temos outros compromissos e eu respeito a liturgia. Passei 5 minutos do tempo que foi me dado, mas tenho vontade de continuar a ir para a rua lá agora, falar de Deus, para quem não tem acesso, para quem ainda não enxergou isso, para quem ainda não entendeu que o direito está dado por Deus, não é por nós não. Isso aqui não se trata de nós não, se trata dele, é Ele, por Ele e por todos, em todo o tempo, como disse Paulo aos Colossenses. Aplauda o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todos. Agora você sai daqui e vai mastigando isso até a hora do seu almoço, até a hora das irmãs terminarem o almoço. Você vai mastigando isso aí, tá? Uma beleza, não foi? Isso aqui eu devia estar cheio para ouvir, né? Embaixo, em cima, devia estar lotado isso aqui para ouvir essa mensagem, essa palavra que vem lá do coração de Deus para nós. Gente, que vocês possam ter um almoço abençoado nessa tarde, ter uma tarde abençoada com a família. Quando sair, não sai para a direita não, que nem ele estava falando, sai para a esquerda, tá? Já estão pensando no almoço, tá bom? Quero encerrar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Os avisos já foram dados, então não precisa mais prolongar não. Bem, faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, porque se Deus é por nós, tudo podemos. E agindo Deus, Deus abençoe, e vão com todos para casa com Deus. Amém, Jesus.